Ho, ho, ho! Olha eu aqui de novo! O Papai Noel? Claro que não! O Ivan Lima! Eu venho de novo para trazer mais curiosidades sobre o Natal. Pode parecer loucura, mas essa festa cristã que comemoramos atualmente é uma mistura de tradições pagãs do passado, com um toque de consumismo desenfreado. Basicamente, no dia 25 de dezembro comemoramos o nascimento de Jesus, mas se fizermos uma viagem no tempo, veremos que o Natal era comemorado muito antes do que você imagina, desde as primeiras crenças humanas, e com o passar dos anos foram se incorporando novas tradições. Ficou curioso para saber mais sobre essa história? Vem comigo, que eu te conto essa e outras curiosidades sobre a festa cristã mais famosa e esperada do mundo. O Natal é celebrado pelos cristãos ou no dia 25 de dezembro ou no dia 7 de janeiro, no caso dos cristãos ortodoxos. Os evangelhos contam que Jesus nasceu de Maria, noiva de José, um carpinteiro, e que ela era virgem quando engravidou. O evangelho de Lucas relata que Maria foi visitada por um anjo, trazendo a mensagem de que ela daria à luz ao Filho de Deus. Já no evangelho de Mateus, é dito que José foi visitado por um anjo que o persuadiu a casar-se com Maria em vez de dispensá-la ou expor a origem de sua gravidez. Neste mesmo livro, também é dito que um grupo de sábios, os 3 reis magos, seguiram uma estrela até chegar onde Jesus nasceu e deram de presente para ele ouro, incenso e mirra. Já na versão de Lucas, quem guiou os 3 reis magos foi um anjo. Não estamos falando que o que está escrito na Bíblia é mentira, apenas fazendo uma observação para as diferenças das histórias contadas, certo? A tradição cristã conta que José e Maria viajaram de Nazaré para Belém e, chegando lá, Maria deu à luz Jesus em um estábulo. O que não é descrito em momento algum nos evangelhos é que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Na verdade, seu nascimento não foi celebrado ou mesmo mencionado até séculos após o estabelecimento do cristianismo. A Bíblia dá algumas pistas, apontando para o nascimento na primavera, já que menciona pastores cuidando de seus rebanhos. Em relação às informações históricas, o único dado existente é que Herodes I ainda reinava quando Maria deu à luz a Jesus. Segundo historiadores, esse fato faria o ano 0 ser adiantado em 4 ou 5 anos, já que Herodes morreu no ano 4 a.C. Então, resumidamente, não existe nenhuma evidência de que Jesus Cristo realmente nasceu no dia 25 de dezembro. Mas então, de onde foi que tiraram essa data? Aparentemente, foi só no século IV que o Papa Júlio I estabeleceu o dia 25 de dezembro como o dia de Natal. No ano de 529, 25 de dezembro, já era considerado um feriado, e em 567, os 12 dias entre 25 de dezembro e o dia de Reis também foram confirmados como feriados públicos. Por que dia 25 de dezembro? Provavelmente para tentar cristianizar as celebrações pagãs que já eram realizadas nessa época do ano. O antigo festival romano de Saturnália, por exemplo, era comemorado todo mês de dezembro durante o solstício de inverno, para fazer uma homenagem ao deus do tempo e da agricultura, no caso Saturno. Os romanos tinham uma semana de folga do trabalho, que incluía até os escravos,
e decoravam suas casas com coroas de pinheiros e velas, além de fazerem festas e trocarem presentes e oferendas. Quando o Império Romano se tornou cristão, muitas dessas tradições foram mudadas para o Natal. Já no hemisfério norte, o Natal era uma festa que celebrava o solstício de inverno, quando a luz do sol aumenta e os dias começam gradativamente a serem mais longos. Para os nossos antepassados, que viviam a maior parte do tempo em ambientes externos, essas mudanças no clima eram muito importantes e influenciavam muito suas vidas e, por isso, eles reverenciavam o sol. Do ponto de vista histórico, o Natal é uma mistura maluca de tradições cristãs, pagãs e folclóricas. No ano de 389, Gregório de Nazianzo, um dos 4 patriarcas da Igreja grega, alertou sobre os excessos nas festividades, nas danças e nas decorações de Natal. Nessa época, a Igreja ainda tinha problemas para eliminar de vez os traços pagãos dos festivais de inverno. Na era medieval, o Natal era comemorado com banquetes e muita diversão. No século XVII, muitos religiosos puritanos fizeram reformas religiosas e mudaram a forma como o Natal era celebrado na Europa. Em 1645, na Inglaterra, Oliver Cromwell e suas forças puritanas prometeram livrar a Inglaterra da decadência e cancelaram o Natal. Anos depois, Carlos II retornou ao trono e o Natal começou a acontecer. Os peregrinos, colonos ingleses que vieram para a América do Norte, eram ainda mais ortodoxos em suas crenças. Como consequência, o Natal não era um feriado na América do Norte. Na verdade, entre 1659 e 1681, a celebração do Natal chegou a ser proibida em Boston e qualquer pessoa que ousasse celebrar a data poderia ser multado. Depois da Revolução Americana, os costumes dos ingleses caíram em declínio e o Natal só foi declarado feriado federal no dia 26 de junho de 1870. Até o Papai Noel tem uma história interessante. Ele representa a figura de São Nicolau, santo padroeiro da Rússia, Grécia e da Noruega. São Nicolau viveu no século III e é famoso por ter doado toda a sua riqueza herdada e ter viajado ajudando os pobres e doentes, tornando-se conhecido como o protetor de crianças e marinheiros. E não poderia haver uma figura cristã melhor para representar o Natal. Na Holanda, São Nicolau é conhecido como Sinterklaas. Quando imigrantes holandeses levaram o mito do Sinterklaas para a América, diversos escritores fizeram contos sobre esse bom velhinho. Mas antes, ele não era representado como conhecemos hoje. A imagem do Papai Noel rechonchudo, usando roupa vermelha e um trenó puxado por renas, foi uma criação inspirada em um poema de 1822, chamado Uma Visita de São Nicolau, atribuído ao escritor Clément Marquemort. Quem fez o primeiro desenho do Papai Noel foi o cartunista político Thomas Nast. A imagem do Papai Noel já existia, mas só foi realmente popularizada entre as décadas de 1920 e 1930, quando a Coca-Cola fez uma campanha publicitária de sucesso e acabou eternizando a imagem atual do velhinho que entra pela chaminé para deixar os presentes. Quanto ao costume de decorar as árvores de Natal, acredite se quiser. Isso também teve inspiração em crenças pagãs. Durante milhares de anos, diversos povos ao redor do mundo comemoravam o solstício de inverno, fazendo decorações com folhas e ramos para dar vida aos dias mais curtos e escuros do ano. Os primeiros registros de cristãos levando árvores para dentro de casa aconteceu na Alemanha, durante o século XVI.
O próprio Martinho Lutero incentivou esse costume e é responsável por colocar as primeiras velas acesas em uma árvore de Natal, para imitar as estrelas cintilantes. Na Inglaterra, a árvore foi popularizada pela família real. Em 1834, o príncipe Albert, marido da rainha Vitória, ganhou uma árvore da rainha da Noruega e a exibiu em um ponto importante de Londres. Nos Estados Unidos, os puritanos norte-americanos protestaram contra as árvores de Natal, que eram consideradas pagãs, e só se tornaram tradição na década de 1890 e, posteriormente, no resto do mundo. Há um fato curioso sobre o dia em que o Natal parou a Primeira Guerra Mundial. No dia 7 de dezembro de 1914, o Papa Bento XV fez um pedido às tropas que estavam em conflito. Ele pediu para que todos dessem uma trégua durante a época de Natal. É lógico que os líderes militares ignoraram o pedido, mas as tropas, que estavam nas trincheiras, resolveram atender ao pedido do Papa. Na noite da véspera de Natal, o barulho dos tiros pararam e foi possível escutar canções natalinas cantadas em inglês e alemão. Segundo relatos, na manhã seguinte, soldados alemães se aproximaram da linha britânica enquanto gritavam "Feliz Natal!" e deram de presente aos inimigos chocolates e cigarros. A trégua durou pouco tempo, mas o suficiente para que os soldados pudessem comemorar a data. Atualmente, é certo que o Natal é uma das datas mais comemoradas no mundo. E apesar da preocupação dos cristãos com a influência pagã ao longo dos anos, hoje em dia essa preocupação gera muito mais em torno do consumismo desenfreado e dos excessos que marcam a data. De fato, o Natal se tornou uma festa secular, que apesar de comemorar o nascimento de Jesus Cristo, é uma festividade voltada para a união familiar e para a troca de presentes. Tanto que qualquer pessoa, sendo ela cristã ou não, celebra o Natal no fim de ano. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um abraço e Feliz Natal! Ho, ho, ho!